Meu nome é Carolina e o nosso trabalho é sobre acidentes aéreos motivados por corrosão. Primeiro a gente vai dar uma introdução sobre o que é corrosão, os meios que fazem com que ela aconteça e os principais tipos de corrosão. A corrosão ela pode ser definida como uma degradação química superficial de um metal em contato com o meio propício. Todos os metais estão sujeitos à corrosão e danos causados pela mesma, podendo ser tanto superficiais como sem decomposição dos produtos da reação do material com o meio ou internos. Como pode ver, a corrosão é a deterioração de metais causados por processos eletroquímicos, das reações de oxidação. Para entender melhor, vou explicar como funciona, né? Ela é provocada os mais famosos é o oxigênio. Os metais têm uma capacidade de oxidação bem maior do que o oxigênio. Sendo assim, tende a perder elétrons para o oxigênio presente no ar atmosférico. Então, esse é um dos fatores que ocasiona a corrosão. Para entender melhor, a oxidação é a perda de elétrons, a redução é o ganho de elétrons e a reação de oxidação é aquela que ocorre a transferência de elétrons entre os átomos envolvidos. E os principais meios que fazem com que a corrosão ocorra são meios aquosos, com água naturais ou tratadas. Os meios líquidos são sais fundidas também e gases. E normalmente o pH e a temperatura são fatores fundamentais na facilitação do desenvolvimento da corrosão. Então esses são alguns fatores que fazem com que a corrosão ocorra, né? Não instantaneamente, mas alguns fatores fazem com que seja instantâneo também. E os principais tipos de corrosão, né? Que a gente conhece mais, que é a corrosão por crevice, que muita gente vai conhecer por corrosão por fenda, corrosão galvânica, corrosão por esfoliação, corrosão intergranular, corrosão sob tensão, corrosão por atrito, corrosão por microbiologia e corrosão por pitch, que nos próximos slides vamos falar mais detalhadamente como funciona e o que é. Corrosão por pitch. Essa corrosão pode ser reconhecida pela presença de pequenos furos na superfície do metal. Dentro de uma fenda, esse tipo de corrosão crescerá numa razão maior que aqueles expostos na superfície, podendo resultar na iniciação e propagação de trincas por fadiga. A corrosão metálica é a deterioração do metal devido a ataque químico ou eletroquímico. Esse tipo de dano pode ocorrer tanto internamente quanto na superfície. Essa deterioração pode alterar o polimento da superfície, enfraquecer o interior ou danificar ou afrouxar peças adjacentes. Água ou vapor da água, contendo sal, combinados com o oxigênio da atmosfera, produzem a principal origem da corrosão em aeronaves. As aeronaves que operam em um ambiente marinho ou em áreas onde a atmosfera contém fumaça industrial, que é muito corrosiva, são especialmente suscetíveis a ataque de corrosão. A aparência da corrosão pode variar de acordo com o metal. Em superfícies de liga de alumínio e magnésio, ela aparece como depressões e arranhões, frequentemente combinados com um depósito, no caso um resíduo de corrosão, que é um pó branco ou acinzentado. Em cobre e ligas de cobre, a corrosão forma um filme esverdeado. No aço, um resíduo avermelhado, que a gente conhecemos como a ferrugem. Quando os depósitos cinzas, branco, verde ou avermelhado são removidos, cada uma das superfícies pode aparecer manchas ou como pintas, dependendo do tempo de exposição e da gravidade do ataque corrosivo. Se as pintas na superfície não são muito profundas, elas podem não alterar significativamente a resistência do metal. No entanto, as pintas
podem se tornar pontos de desenvolvimento de rachaduras, especialmente se a peça for altamente forçada. O que a gente pode ver com isso? A corrosão por pitch, ela vai enfraquecer o metal, e se a peça for altamente forçada, se tiver algum impacto, ela vai ter uma corrosão por rachadura. No caso, ela vai rachar na região fraca onde já tem a corrosão por pitch. Aí a peça vai quebrar, vai ter um rompimento da peça na região que já está enfraquecida. Alguns tipos de corrosão afundam para dentro da superfície do revestimento e a superfície do metal e pode se alastrar até que a peça falhe. Os fatores que influenciam a corrosão por pitch são a temperatura. Quanto maior a temperatura, pode aumentar a reação por corrosão, a estagnação e agitação e limpeza. No caso, se tem uma baixa agitação, ela pode aumentar a corrosão. E a limpeza, o ideal é que sempre seja limpo a região a região metálica, né, para diminuir os impactos da corrosão. Os tipos de corrosões são classificados em dois, que cobrem a maioria das formas específicas, que são o ataque químico direto e ataque eletroquímico. Em ambos os tipos de corrosão, o metal é convertido em um composto metálico tipo óxido, hidróxido ou sulfato, e o processo de corrosão sempre envolve duas alterações simultâneas. O metal atacado ou oxidado que sofre o que pode ser chamado de mudança nódica, e o agente corrosivo é reduzido e pode ser considerado que está passando por uma alteração catódica. As formas de remediação que eu vou falar agora são de acordo com as estruturas das aeronaves. As estruturas de muitas aeronaves são constituídas de metais, e um dos danos que mais afeta essas estruturas são a corrosão por pitch e por fratura. Por isso, o tratamento de corrosão em aeronaves é um assunto muito falado no nosso dia a dia e muito importante. Desde o momento em que o metal é fabricado, ele deve ser protegido contra os efeitos danosos causados pelo ambiente que o cerca. Essa proteção pode ser através da introdução de certos elementos à base do metal, criando uma liga resistente à corrosão ou a adição de revestimento de superfície ou revestimento químico, metal ou tinta. Durante o uso, barreiras contra umidade, como lubrificantes e protetores, podem ser adicionados à superfície. É muito importante que sejam feitas formas de mediação para diminuir os impactos da corrosão. Porque, como estamos falando de aeronave, a corrosão e o desgaste pode gerar uma fratura e uma quebra da peça ou da parte da região metálica, e causar grandes acidentes e impactos à vida humana. Além do prejuízo que vai ter financeiro, tem os prejuízos que são incontáveis, como as vidas que podem se perder por uma falha humana pela falta de remediação e falta de proteção. Então é muito importante que as partes metálicas de todas as aeronaves passem por um processo de proteção para diminuir os impactos da corrosão. Então agora, após termos feito uma breve introdução sobre o que é corrosão e os tipos de corrosão, vamos para os dois casos de acidentes aéreos causados por corrosão. E durante a breve história desses dois casos, vamos conseguir identificar quais foram os tipos de corrosão que agravaram para esses tipos de acidente. O caso 1 ele foi retirado do relatório final da CENIPA, que é o A150 de 2015. Nesse site da CENIPA, a gente consegue verificar todos os tipos de relatório final de incidentes e acidentes causados em aeronaves. Então, caso tenha algum tipo de curiosidade, você pode chegar lá nesse site e verificar. Agora, contando um pouco sobre esse caso, ele se tratava de um voo de Recife para Pernambuco, tendo como finalidade o transporte de passageiro nesse trecho. Então, como tripulantes, tínhamos o passageiro e o piloto. Então, contando um pouco, faltava aproximadamente uns 5 minutos para chegar no destino.
Então, durante esses 5 minutos, o piloto ele percebeu um forte ruído seguido de uma intensa vibração que prejudicava totalmente o controle desse helicóptero. Então, imediatamente, como ele foi treinado para isso, o piloto ele iniciou um processo de autorrotação para a realização de um pouso de emergência em uma área que não estava nada preparada para receber esse pouso. Então, a gente pode imaginar que poderia ser um campo, um local cheio de árvores, até mesmo uma pista, né? Uma rodovia cheia de carros. Não sabia o que era. Então, o piloto ele, né, começou esse procedimento para induzir o pouso de emergência. Durante esse pouso, o piloto ele avistou um montinho, né, um monte de terra à frente. Então, essa situação fez com que ele acionasse bruscamente o comando cíclico para trás, ou seja, aquele parecido com freio de mão, né, para fazer com que o helicóptero ele levantasse de novo e não colidisse com aquele monte de terra. Só que esse procedimento ele já tinha um alerta referente ao risco do movimento de comando cíclico. Só que eu acho que o piloto ele não prestou atenção muito a esses alertas, porque houve um mecanismo de fadiga que fez com que o eixo de potência sofresse uma fratura. Então a gente consegue ver aqui nessa primeira imagem, né, o helicóptero aqui totalmente ileso e a parte da pontinha aqui do rabo do helicóptero, né, foi destruído. Então no caso, nesse rabo do helicóptero aqui a gente tem o eixo de potência, né, que faz girar todas as hélices, a hélice, enfim. E o rabo ele foi totalmente destruído, né? Cabe ressaltar que o piloto e o passageiro eles saíram ilesos desse acidente. Além dessa fratura causada por um mecanismo de fadiga sob torção, havia também indícios de corrosão nas regiões próximas a essa fratura, que indicavam que os peixes de corrosão eles poderiam ter agravado a iniciação do processo de fadiga. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente consegue ver, né, aonde está o local de ruptura do eixo e abaixo aqui a parte da corrosão externa, né, que já estava aparecendo bastante, os pits de corrosão. O eixo aqui de potência e a parede de fogo. Então, entre o eixo e a parede, temos o caso de corrosão por pit, aqui corrosão externa, que agravou a ruptura do eixo. E o que poderia ter prevenido esse tipo de acidente? As prevenções, né? Aquelas inspeções de prevenção corretiva e preventiva, né? Então, como foi identificada uma corrosão, uma coisa que eles deveriam ter feito antes de tudo isso é ter iniciado inspeções periódicas para verificação, para ver se tinha alguma corrosão ou não. Caso não tivesse, ok, estava inspecionado. Mas, né, como tinha, eles poderiam ter efetuado o processo de iniciação de remoção da corrosão, caso, né, já tivessem visto essa corrosão externa aqui acontecendo entre o eixo. Então, essa inspeção periódica deveria ter sido feita, né, para prevenir esse tipo de acidente. E também poderia ter sido verificada a necessidade de uma aplicação de uma tinta protetora na parte interna desse tubo, né, para evitar, né, para proteger dos tipos de corrosão. Bom, gente, o que a gente trouxe para apresentar foi um caso também analisado pelo CENIPA, onde uma aeronave ela decolou do aeródromo de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, com 2 tripulantes. No caso, essa aeronave ela é utilizada para um curso de formação de piloto comercial e havia um piloto, um instrutor, né, e um aluno a bordo. Foram realizadas várias tentativas de pouso bem-sucedidas, só que, no entanto, por volta da 6ª volta, do 6º pouso realizado, o aluno ele não conseguiu realizar de maneira adequada e acabou que o instrutor ele teve que assumir o comando da aeronave. Só que essa aeronave ela já estava sem energia, não tinha potência mais para gerar sustentação no ar. E aí foi necessário um pouso de emergência, onde essa aeronave ela tocou bruscamente no chão.
e houve a quebra do eixo do trem de pouso principal. Esse trem de pouso do lado direito, como a gente consegue ver aqui na imagem. Ao ter esse impacto na pista, ocorreu a quebra da hélice e da asa esquerda do avião em contato com a pista. Não houve feridos, né, nesse acidente, tanto o piloto quanto o aluno eles saíram ilesos, mas é necessária uma análise do caso para saber o que ocorreu. O trem de pouso, a peça, né, foi levada para análise em laboratório, e nessa análise foi constatado que a quebra, né, a fratura, ocorreu por causa do excesso de sobrecarga. Foi devido ao pouso brusco, né? Houve essa sobrecarga. E, além disso, um agravante principal foi a identificação de corrosão por pits no trem de pouso. Como a gente consegue ver aqui na imagem, que ela tá bem corroída. Vamos para o próximo slide. Aqui a gente consegue ver que ela tá bem corroída. E além da corrosão por pits, a gente também consegue ver uma solda realizada. Na análise foi identificado que essa solda era uma solda de má qualidade, que conferiu para essa peça uma fragilidade em relação às suas propriedades. Então, ela não tinha resistência nenhuma a impactos. E foi por isso que ocorreu a quebra, durante uma necessidade de um pouso brusco, durante uma necessidade que tivesse impacto. Ela não tinha resistência a impactos. E o que poderia ter sido feito para evitar esse tipo de ocorrência, ou que pode ser feito para não acontecer mais lá na frente, seriam as manutenções preventivas e as manutenções preditivas, né? Prevenir esse tipo de ocorrência, fazer vistorias, inspeções para que sejam identificados esses tipos de corrosão e realizar a manutenção corretiva em caso de identificações como essa. Um ponto, por exemplo, seria realizar uma solda de qualidade, uma solda adequada para o tipo de material que tem nesses aviões.